Olá, pessoal. Nós vamos começar com a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é decompositores. Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos sobre a introdução da ecologia, o que é ecologia, e na aula anterior nós falamos sobre teias e cadeias alimentares, tá? Então, dando sequência, hoje nosso tema são decompositores. Então, qual que é o papel desses decompositores? O que eles fazem na natureza? Qual é a importância deles? Então, a gente tem diversos materiais, como papel, latas, garrafas, para fabricar esse produto e outros materiais. O ser humano ele consome diversos produtos na natureza, como metais e árvores. Então, à medida que a nossa população aumenta, o consumo dessas matérias-primas também aumenta, ele cresce. Mais árvores são derrubadas, mais minerais são extraídos do solo, novas usinas de energia têm sido construídas. Então, uma das maneiras que o ser humano poderia fazer para diminuir esses impactos provocados na natureza ao extrair esses recursos seria aumentar a reciclagem, isso é, o reaproveitamento desses materiais. Com esse reaproveitamento, a gente economizaria energia, diminuiria a destruição dos recursos naturais, então traríamos enormes benefícios para a nossa população. É, Pense na quantidade de árvores que poderiam deixar de ser abatidas, se a gente reciclasse o papel dos jornais, por exemplo, para fabricar outros papéis. No ambiente natural, esse tipo de reciclagem ele é feito por diversos organismos que se alimentam de plantas e animais mortos e também de fezes e urina. Os principais organismos que eles vão atuar nesse processo que a gente chama de decompositores são as bactérias e os fungos, tá? Eles são organismos que fazem uma fruta apodrecer, por exemplo. Pensando na nossa vida, por exemplo, você comprar uma maçã, uma banana e ela apodrecer antes de você consumir, é uma coisa ruim. Você fica chateado porque desperdiçou dinheiro, desperdiçou recurso, mas do ponto de vista da natureza, é uma coisa muito importante. Imagina a quantidade de matéria morta que a gente teria na Terra se não fosse a ação dos decompositores. Quantos cadáveres de animais, de pessoas, de insetos, frutas, folhas, galhos, plantas. Então, a quantidade de matéria orgânica que a gente teria seria incalculável. E o número de seres vivos também seria menor, porque essa matéria, ela reciclada, ela é utilizada por outros seres vivos. Então, na natureza, essa matéria orgânica, ela não se perde, ela é reutilizada. Por isso que a gente faz esse gancho com a reciclagem. É, Da mesma forma que os animais e as plantas precisam de energia para a atividade, esses seres também precisam. A diferença é que eles se alimentam de restos de outros seres vivos. Então, eles se alimentam de matéria morta. Então, quando parte de uma planta cai no solo ou um animal morre, os açúcares, as gorduras, as proteínas, então toda a matéria orgânica que forma esse corpo, elas são atacadas por bactérias e fungos e são transformadas em gás carbônico, em água, em sais minerais, pela respiração desses micro-organismos, tá? Por sua vez, essas substâncias, o gás carbônico, a água e os sais minerais, eles voltam para o ambiente e eles podem ser reaproveitados pelas plantas na construção de açúcares, de proteínas, de outras substâncias que vão formar o corpo desses organismos, tá? Esse processo ele é realizado principalmente
por bactérias e fungos e ele é chamado de decomposição. Então, o processo de decomposição, gente, ele é muito importante na cadeia alimentar. Então, as bactérias e os fungos são exemplos de organismos decompositores. Todas as bactérias e todos os fungos são decompositores? Não, tem algumas bactérias que não são decompositoras. A decomposição, ela faz a matéria que é retirada do solo pelas plantas e aproveitada em seu crescimento ao voltar para o solo. Então, por exemplo, quando a gente faz compostagem, o que é o processo de compostagem? Então, você tem lá um jardim e você vai fazer uma adubação orgânica. Então, você pega lá restos de frutas, de verduras, cascas, talo, casca de ovo, enterra isso no solo. Então, os micro-organismos, eles vão se alimentar dessa matéria orgânica e vão deixar no solo compostos nitrogenados, sais minerais, que vão deixar a sua horta forte. Então, é o princípio, por exemplo, da agricultura orgânica. Eles vão utilizar, ao invés de adubos químicos, adubos sintéticos, a própria matéria orgânica, através da decomposição, para produzir um adubo natural. E tem a vantagem de não contaminar o solo, tá? Imagina, por exemplo, dizemos que então que há um ciclo da natureza, a matéria passa do solo para os seres vivos e dos seres vivos para o solo. Então é um ciclo, é uma roda que nunca para de acontecer. Então, imagine o que aconteceria se a decomposição ela fosse interrompida. Cadáveres, lixo iriam se acumular, faltariam às plantas diversos minerais que eles são essenciais para a sobrevivência. Consequentemente, sem plantas, os animais não teriam alimento. Então, os decompositores eles são muito importantes. Então, quando não tem decomposição, o solo ele é um solo infértil, ele é um solo pobre, é um solo que a gente chama de desertificado, ele não consegue manter vida. Então, esse ciclo de decomposição, ele é importante. E as relações ecológicas. Então, em um ecossistema, os seres vivos eles se relacionam com o ambiente físico e também entre si, formando o que a gente chama de relação ecológica. Um ser na natureza, ele não está isolado. Ele depende de outros seres vivos para sobreviver e outros seres vivos dependem dele para sobreviver. Então, todos esses seres, eles estão integrados em uma cadeia e um depende do outro, direta ou indiretamente, tá? Então, essas relações ecológicas, elas vão ocorrer dentro da mesma espécie, ou seja, dentro da mesma população, ou entre populações diferentes, entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações, elas se estabelecem na busca por alimento, na busca por água, espaço, abrigo, luz, parceiros para reprodução. Então, na natureza, um ser, ele está interligado com o outro, ele está relacionado com o outro. Eles exercem relação de dependência, tá? Aí, nessas relações ecológicas, a gente tem algumas importantes, que a gente, por exemplo, a sociedade. Então, na sociedade, ela é diferente de relações, de outros tipos de relações ecológicas. Por quê? Porque os indivíduos, eles se reúnem, eles vivem em um mesmo ambiente, buscando um interesse comum. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um caso de insetos que vivem em sociedade, que são as abelhas, a gente tem as formigas, as vespas. Então, o que acontece? Cada indivíduo ele vai ter uma função diferente e ele vai contribuir para o bem comum. Por exemplo, nessa sociedade de abelhas, nós temos as operárias. Aí, nessas operárias, a gente vai ter as operárias que elas vão ser responsáveis por buscar alimento. Nós vamos ter operárias que vão ser
responsáveis por alimentar a fase larval das abelhas. Outras operárias que elas vão ser responsáveis por cuidar da rainha. A rainha, ela é responsável por manter a população, porque ela é a única abelha fértil, então ela é a única que produz novos descendentes. As operárias, elas são estéreis, elas não se reproduzem. A gente vai ter os soldados, que eles vão fazer a defesa da rainha, a defesa das operárias. A gente vai ter o zangão, que ele vai ter a função de copular com a rainha para manter os descendentes. Então, como dá para perceber, cada indivíduo nessa sociedade tem um papel importante, que sem ele, essa sociedade deixaria de existir. Se a operária deixasse de procurar alimento, deixasse de alimentar as larvas, deixasse de cuidar da rainha, a colônia, ela acabaria. Se o zangão ele não copulasse, não teria novos indivíduos. Se a rainha ela não tivesse papel de reprodução, também não teria novos indivíduos. Se não tivesse o soldado que ele faz a defesa da colmeia, também não teria uma sociedade. Então, todos os indivíduos cooperam e todos têm um papel essencial, eles têm um papel que beneficia todo mundo, tá? Então, é uma união permanente entre indivíduos, existe uma divisão de trabalho, é uma população que ela é organizada, então a colmeia ela é organizada, o trabalho é feito por abelhas que não se reproduzem, que são as operárias, elas vão colher néctar, limpar, defender a colmeia, alimentar a rainha, alimentar as larvas. Então, elas vão fazer o papel de administração. A rainha, então, ela é fértil, ela vai reproduzir. Então, assim, cada um tem um papel essencial. Então, a sociedade é composta por um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem juntos de forma permanente, cooperando entre si. Entre os mamíferos, a gente encontra exemplos de sociedade como castores, os gorilas, os babuínos, a própria sociedade humana. Nós somos um exemplo de sociedade muito evoluída, então cada um tem um papel importante. Eu, por exemplo, sou professora, que auxilia na educação das crianças. Tem o agricultor, que ele vai ajudar na produção de alimentos, o pecuarista, que vai criar gado, que vai ajudar na produção de carne, o policial, que atua na defesa, o servidor público, que atua na administração do Estado, o médico. Então, a gente tem, assim, diversas funções que, por menor que seja, faz falta na sociedade. Quando uma deixa de funcionar, afeta a todos, tá? A divisão de trabalho em algumas sociedades, ela não é tão rigorosa quanto as abelhas, mas também há várias formas de cooperação. É um exemplo, por exemplo, se um animal soltar um grito de alarme quando vê um predador se aproximar do grupo, ou um mesmo animal dividir o alimento com outros, então é cooperação. Então, quando ele dá o grito, ele se safa do predador e ele também ajuda outros animais a escaparem. Quando ele divide o alimento que ele colheu, ele vai ajudar na sobrevivência de outros, então é uma cooperação. A gente também tem as colônias, tá? Um exemplo aqui é uma colônia de esponjas. É um grupo de organismos da mesma espécie que forma uma entidade diferente de organismos individuais. Eles se especializam em determinadas funções necessárias à colônia. O recife de coral, por exemplo, ele é constituído de milhões de pequenos animais que secretam em sua volta um esqueleto rígido. A garrafa azul é a forma de centenas de pólipos
é um flutuador especializado em diferentes funções, como alimentação e defesa. Cada um deles não sobrevive isolado da colônia, então um depende do outro. As bactérias e organismos unicelulares também se agrupam e muitas vezes dentro de um invólucro mucoso. As abelhas e as formigas, por outro lado, diferenciam-se em rainha, zangão, com funções diferentes, tá? Então, cada indivíduo ele pode sobreviver separadamente. No caso das colônias, não. Por isso, essas espécies elas são chamadas de eusociais, ou seja, formam uma sociedade e não uma colônia. O mutualismo, aqui a gente tem um exemplo de mutualismo, que é de uma alga com um fungo. Nesse caso aqui, a gente tem um líquen. A alga depende do fungo e o fungo depende da alga. Eles não sobrevivem sozinhos. A associação entre indivíduos pode ser obrigatória, simbiose, ou facultativa, que a gente chama de protocooperação. Na associação obrigatória, os indivíduos se beneficiam, mas cada espécie só consegue sobreviver na presença de outra. Então, o indivíduo não consegue viver separado do outro. Abelhas, beija-flores são alguns animais que se alimentam do néctar da flor. Esse néctar é produzido pelas flores, é um produto rico em açúcar. Então, quando a borboleta e o beija-flor eles vão se alimentar desse néctar, o pólen ele é levado de uma planta para outra e acontece a fecundação. Então, o que acontece? É um caso de protocooperação. A borboleta ela é beneficiada como alimento e a flor ela é beneficiada porque ajuda na fecundação. Então, ambas as espécies elas são beneficiadas, tá? A gente vai ter as células reprodutoras masculina e feminina, que elas vão se unir e dar origem a um embrião contido numa semente. Existe uma relação entre esses insetos e essas plantas e todos lucram. A relação entre espécies diferentes traz benefícios para as duas, é chamado de mutualismo. Os animais polinizadores obtêm alimento e a planta se reproduz. Outro exemplo de associação é o líquen entre algas e fungos. Os fungos protegem a alga, fornecem água, sais minerais e gás carbônico. E as algas fazem fotossíntese, então ambos são beneficiados, ok? Na próxima aula a gente continua então, pessoal. Caso tenham alguma dúvida, a gente se vê na próxima.